Bom, pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui com mais um Little Drops. Vamos continuar nosso estudo sobre Marcos 5. Hoje nós vamos dar uma olhada no versículo 22 e vamos ver o que ele ensina pra gente. Preparei um estudo muito legal para vocês hoje. Antes de mais nada, já vamos lá, vamos direto para a palavra. Marcos 5, 22. Vamos ler comigo. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, guarde isso, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Cada sinagoga tinha um presidente, mas Cafarnaum tinha várias sinagogas. De modo que devemos pensar aqui em um representante dessa posição. Atos 13:15 fala assim, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Porém, a identificação parece ter sido estendida a todos os membros da liderança da sinagoga nessa palavra aqui em cima. O presidente em exercício dirigia os cultos, distribuía todas as tarefas e solicitava a exposição da escritura ou exortava, como Lucas 13:14 mostra. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Olha que interessante. Também era responsável pela construção e manutenção do prédio. Ele precedia a comunidade nas ofertas financeiras. Na maioria das vezes, tratava-se de um integrante leigo de uma família rica, de uma família abastada. Ou seja, o cara tinha dinheiro e tinha poder, que fosse respeitado e fiel à lei. O cargo podia ser conservado por várias gerações na mesma família. Aquela história, como o principal dizimista e contribuinte da igreja, né? Que é tratado aqui por muitos pastores. Então nós temos que pensar isso. Na realidade, colocavam ele num cargo de chefia, porque a prosperidade dele acabava sempre pingando na sinagoga. A boa condição financeira é atestada aqui pela referência aos criados, que estão no verso 35. Mateus 5:35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? E a casa tinha um pátio interno, essa casa tinha. 5:38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, que choravam e os pranteavam muito. Ou seja, num prédio. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, só dorme. Com sala separada. Marcos 5:40. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Então percebem que era uma pessoa que tinha condições, tinha uma casa com vários cômodos, com um pátio interno. Quem faz o curso de teologia do Nascido, a gente já mostrou como funcionavam as edificações da época bíblica. É evidente que não se trata de uma moradia comum em uma só peça, com vários andares onde os animais ficavam embaixo. Um dos homens mais conceituados do lugar, representante da sinagoga, está prostrado no pó aos pés de Cristo. Não é qualquer coisa, não é o Zé Ruela aqui do Pastor Raul, que se ajoelhou aos pés de Cristo, um cara errado, um cara cheio de problemas, cheio de defeito. Não que o cara fosse perfeito, mas ele era um cara bem visto na sociedade, respeitado por todos, um homem que dava ordens a outras pessoas, que tinha empregado. Olha lá, os criados foram encontrar com ele. Não era qualquer um. Então imagina um homem nessa posição, como ele se arriscou para ir até o que era dita como uma reunião subversiva. Jesus, pessoal, não era bem visto. Muitos, lógico, foram segui-lo porque viam que iam ser abençoados por ele, mas Jesus, pelos doutores da lei, eles queriam mesmo era se livrar de Jesus.
Eles não apoiavam o trabalho de Jesus porque eles eram confrontados pela verdade da palavra de Deus. Os doutores da lei eram confrontados. Então, olha o quanto esse homem se colocou em perigo. Esse homem não olhou para o perigo. Vamos imaginar o risco que ele correu a não apenas vir a Cristo, mas se prostrar diante dele. O problema não era só ir até Cristo, mas ele se jogar aos pés dele. Vamos entender o que isso representa. Um representante daqueles que acusavam Cristo se ajoelhando aos pés dele. Para os judeus, Jesus era um blasfêmio, um charlatão. Imagina ele, o maioral da sinagoga, se ajoelhando aos pés de Cristo e depositando suas esperanças em quem? Em Cristo. Voltando ao que conversamos na semana passada, estamos inseridos em um mundo que quer calar nossa fé. E nós estamos permitindo isso. Muitas vezes por comodismo ou porque não queremos perder a nossa posição em um determinado grupo. Quantas vezes, vamos voltar, olha, de novo o que nós falamos semana passada, que a respeito, semana passada nós falamos que nós temos autoridade para ir fazer a obra de Deus. E hoje nós estamos tendo o exemplo de um homem que ele fez o quê? Ele arriscou tudo se prostrando aos pés de Cristo. Hoje a maioria dos cristãos não querem arriscar uma unha. Se a coisa fica pesada, eles fazem um discurso conciliador com os que estão lá fora e trazem as mentiras para dentro da igreja. Olha a importância disso. Olha o perigo disso, pessoal. Olha o problema que a gente vê. Mas aí que está. Como agir nesse mundo onde a igreja é claramente perseguida? A resposta está ali em Jairo. Jairo se colocou aos pés de Cristo. Ele tinha tudo a perder, mas ele não pensou em nada. Ele se ajoelhou perante Cristo publicamente e nós temos medo de ser vistos por outras pessoas como cristãos. Temos vergonha de andar com a Bíblia nas mãos na rua hoje. Aceitamos essa verdadeira mordaça que esse mundo progressista quer colocar nas nossas bocas. Quando Jairo não pensou o que poderia acontecer com ele na sinagoga, qual seria a represália. Porque é o seguinte, pessoal, tinham muitos espiões em volta de Cristo, esperando ele fazer uma besteira para pegarem ele. Então souberam o que ele fez. O Jairo, sabe o Jairo? Ele foi lá e se jogou aos pés do falso Messias lá. E vocês acham que naquela época não tinha como tem hoje? Se dentro da igreja hoje nós temos aquele que está só esperando uma oportunidade de puxar o tapete do pastor para tomar o lugar dele, você acha que naquela época, na sinagoga, não existia isso? Mas ele não pensou. Então nós temos que agir assim. Não pensar. Ir lá e obedecer a Cristo. Obedecer ao Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Esse é o Little Drops de hoje. Nós temos que nos curvar aos pés de Cristo. Não importa onde, nem quando ou o que vão falar de nós, ou o que nós achamos que vamos perder com isso. Porque tudo que nós perdemos nesse mundo, a gente tem só a ganhar com Cristo. Então vamos cada vez mais agir como Jairo. Vamos colocar as nossas esperanças em Cristo e vamos nos curvar ao Senhor, porque é Ele que manda. É Ele que interessa. Amém? Então esse foi o Little Drops. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. E não se esqueçam do link para baixar os nossos e-books gratuitos. Aqui na descrição do vídeo ou aí na bio, tá aí o link. Você clica ali, você tem todas as nossas redes, tem tudo bonitinho lá. E o link para baixar os nossos 3 e-books gratuitos para te ensinar mais da Palavra de Deus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.